E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica bem rápida de como eu montava o meu cronograma de estudos. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como montar um cronograma? Primeira coisa que eu fazia, e isso é muito importante para quem vai estudar para concurso, é conhecer a forma como as bancas examinadoras cobram os temas. E o que eu passei a fazer quando eu ia estudar para determinado concurso? Eu pegava as últimas 5 provas, do cargo que eu almejava, do cargo que era o meu objetivo, e tirava um final de semana, 2, 3 dias, simplesmente para analisar essas provas. Eu não tentava responder. Eu pegava o gabarito, pegava o caderno de questões e olhava, olha, a questão tal, a resposta é assim. A questão B, a questão 2, o item certo é o C, e assim sucessivamente. Qual a importância disso? Você vai conhecer melhor a banca, você vai conhecer melhor os principais temas das carreiras que vocês estão estudando. Então, primeiro ponto, analisar as últimas 5 provas para o cargo que você almeja. Segundo ponto, após essa análise inicial sobre as provas, como as bancas examinadoras cobravam as questões, se mais lei seca, se mais doutrina, se mais jurisprudência, etc. Separar os temas mais cobrados. E aí eu montava o meu próprio cronograma, o meu próprio edital, por assim dizer. O que eu fazia? Direito constitucional para advocacia pública. Primeiro, o tema mais cobrado, ou seja, o tema que sempre caía nas provas. Controle de constitucionalidade. Eu colocava em primeiro lugar. Controle de constitucionalidade. Segundo lugar, processo legislativo. Terceiro lugar, poder executivo, e assim sucessivamente. Eu ia fazer isso com todas as disciplinas. Ia para direito administrativo. Primeiro tema, licitações e contratos. Segundo tema, responsabilidade civil do Estado, etc. E após fazer isso com todas as disciplinas, eu passava para o ponto 3. Que era esgotar os principais temas. O que eu fazia? Eu pegava, ao invés de pegar o edital e estudar do primeiro item ao 30º, digamos, eu pegava e estudava os 7 itens, 6, 7 que eu separava como os principais. Por quê? Se eram os temas que sempre caíam em prova, eram os temas, eu partia do pressuposto de que era o tema que o candidato que realmente está no nível de concorrência para uma segunda fase, sabe. Então, o que eu fazia? Esgotava não os 30 itens do edital. Eu esgotava os 6, 7 que eu percebi pela análise das provas que eram os mais cobrados. Aí aqui fica a critério do candidato se vai esgotar todos os 6, 7, 8 itens de constitucional para depois passar para administrativo, para depois processo civil, tributário, etc. Ou vai pegar, olha, eu vou estudar primeiro o de constitucional, segundo, o principal de administrativo, terceiro, o principal de processo civil. E aí fica a critério de cada um, é uma questão de adaptação, isso é uma questão muito pessoal, então fica aí a critério de cada um de vocês. Passamos para o terceiro ponto, que é esgotar esses temas. Controle de constitucionalidade, estude tudo de controle de constitucionalidade. E eu passei um tempo estudando dessa forma, olha, ao invés de dizer, tal dia eu vou estudar uma matéria, ou no segundo dia eu vou estudar 2 matérias, eu vou estudar o controle de constitucionalidade até esgotar a matéria. Seja 1, 2 ou 3 dias, isso era irrelevante para mim. O que eu tinha, a minha meta era esgotar aquele tema, para depois passar para o próximo. Quarto ponto. Passe para os temas secundários. E aqui a gente pode fazer, na verdade, essa distinção entre os temas primários e os temas secundários. Os primários são aqueles que são mais cobrados. São os temas que vocês sempre encontrarão nas provas. E os secundários são aqueles que aparecem uma prova sim e outra não. Uma prova sim, 2 não. Então a gente tem que começar pelos principais temas para depois passar para os temas secundários. Isso me ajudou bastante porque eu passei a conhecer melhor as bancas,
os principais temas dos concursos que eu estudava, e isso otimizou bastante meu tempo. Eu espero que essa dica possa ajudá-los e estou à disposição para continuar recebendo as sugestões de vocês. Um abraço.